Agora, nós vamos dar continuidade à nossa programação, convidando a subsecretária de Estado de Inovação na Gestão para ministrar a palestra O LabGES e a Estratégia de Inovação na Gestão do Governo do Espírito Santo. Marília é subsecretária de Estado de Inovação na Gestão do Espírito Santo, é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, possui diploma de Estudos Latino-Americanos pela Universidade Paris e especialização em Ciência Política pela Science Polion. É graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, atua na gestão pública desde 2008, com experiências na esfera federal, estadual e municipal. Marília. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Prodeste para a gente poder apresentar aqui o Laboratório de Inovação na Gestão da CIGER, que vem pensando essa estratégia de inovação aqui no governo do Estado, tendo o Prodeste como um grande parceiro, né, um parceiro fundamental. É uma oportunidade muito legal de poder falar com um público mais amplo aqui dentro mesmo do Prodeste e os outros convidados, né, e tentar também trazer mais gente para essa iniciativa, ainda muito jovem, né? O laboratório está fazendo um ano. Só coloque aqui, Jesus. Então, a gente precisa de muita parceria, de muita participação, porque a gente costuma dizer que o laboratório ele não existe por si, né? Ele não existe para si. Tem que contribuir com as iniciativas das mais diversas áreas do governo. É isso que dá sentido para a existência dele, por isso que a participação dos servidores de todas as áreas é fundamental. Nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho de algumas diretrizes, algumas premissas que norteiam a ação do laboratório e vou tentar mostrar para vocês como é que a gente vem atuando, né, para a gente conseguir deixar claro para vocês o que está acontecendo e também poder conversar. Eu queria que vocês ficassem muito à vontade para me interromper, para a gente... Ninguém interrompeu o livro, só eu. Mas eu queria mesmo que vocês participassem, podem me interromper, a gente vai conversando. Para contar um pouco da história, assim, a gente repensar a estratégia de inovação aqui do governo do Estado, a gente foi estudar um pouco o que estava acontecendo no mundo, né? A área de inovação, ela tinha um foco principal em dois projetos, que vocês conhecem, acho que todos conhecem, que é o Faça Fácil e o Programa Inoves. E em determinado momento foi feita uma avaliação de que precisaria repensar isso, né? Justamente, até pelo que o Lincoln falou, Faça Fácil foi em algum momento uma coisa muito inovadora, mas ele acabou assumindo lá o seu papel e entrou mais numa coisa de operação. E o Inoves também no sentido de reconhecimento dos projetos inovadores, um projeto muito importante, mas que estava sentindo falta de uma coisa mais forte em fomento à inovação. Né, que ele estava com um foco muito forte no reconhecimento, mas faltava um pouco de esforço no fomento. Então a gente foi estudar, né, toda a equipe que está empresa ali no fundo, a equipe da SubGES, ali atrás, a gente vai estudar as tendências aí no mundo, o que o mundo está fazendo em inovação e governo. Porque é muito importante, né, na inovação a gente olhar para o que está dando certo e copiar mesmo. Né? Acho que experiências de sucesso, boas práticas, é muito importante a gente partir de onde elas já chegaram. A gente não precisa fazer retrabalho, reesforço, se já tem aí consolidadas experiências de sucesso. Então, até esse mapa, quem aqui conhece o Laboratório de Inovação LabGES? Até que tem bastante gente, mas senão, fica o convite já, tá, gente? Lá no Fábio Ruski, quinto andar, espaço aberto e, como eu falei, é fundamental a presença de vocês. Esse mapa, ele fica lá numa parede do laboratório e cada laboratório que a gente identificou nessa pesquisa, a gente foi marcando ali onde é que ele fica no mundo, fomos estudar quais são os serviços que eles prestam, o que eles fazem dentro do governo. E a gente percebeu que era, de fato, uma tendência que ia se consolidando e que seria interessante a gente percorrer esse caminho, né?
acabou que o LabGES foi, acho que, entre os 5 primeiros laboratórios de inovação em governo no Brasil. Quem acompanha notícias sobre inovação em governo deve estar vendo que quase toda semana tem um laboratório novo aparecendo, o que confirma, né, essa tendência e esse formato mesmo, né, como uma coisa que tem funcionado. Enfim, então, é isso muito para dizer que a gente está olhando para o que está sendo feito. Ali a gente não tem a pretensão de... né, não é uma ideia de ninguém ali na CEGER, é realmente um caminho que está trilhado que a gente resolveu entrar e percorrer junto com essas experiências. Né? Então, discute-se muito a importância de um ambiente, né, e aí falando do ambiente físico mesmo, de inovação. Tem uma discussão teórica, inclusive, vale a pena ter um espaço? Não vale, porque isso acaba segregando. O pessoal olha aquele espaço e fala, lá é o pessoal que não trabalha. Ou então o pessoal do post-it, ali não acontece nada. Então, assim, você acaba criando, porque ele é muito diferente dos outros espaços, né? A gente sabe, nos serviços públicos, os espaços costumam ser muito, né, uniformes, monocromáticos, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o fato é que a gente entendeu que era importante, sim, criar esse ambiente físico, principalmente porque a gente ainda não tem essa cultura tão disseminada da inovação, né? Então, tornar o laboratório um ambiente de referência para a gente poder começar a agregar os atores, né, as pessoas que têm interesse em embarcar nessa onda, porque é uma onda mesmo, né, não é todo mundo que se identifica, mas a gente entende que quem tem essa vontade também precisa ter um lugar onde recorrer. Né? Normalmente a gente sabe que tem muita gente, tem muito servidor público cheio de ideia, mas que muitas vezes eles encontram barreiras em vez de estímulo, né? E aí acaba desanimando, e é uma história que todo mundo aqui, eu tenho certeza que conhece bem. A ideia do ambiente, então, é ter um espaço diferente, né? Que possa abrigar essa criatividade, essa inspiração, que possa promover essa interação entre as pessoas que estão interessadas e que têm interesse em embarcar nessa história. Então, a gente não pode deixar de falar em colaboração, né? Que a gente fala que é a alma do negócio. Não tem como inovar sozinho, não tem como e assim, muito menos uma área de inovação. A área de inovação ela não vai inovar. Né? Quem vai inovar são as áreas que realmente entregam valor. Né? Por exemplo, lá na CEGER a gente teve uma experiência recente na área de contratos. É importante a área de contratos inovar. O laboratório não vai inovar por si. Ele tem que impactar nas áreas que entregam valor para o nosso usuário final, nosso cliente final, que pode ser o servidor público, os órgãos públicos mesmo, no caso do contrato. No caso do contrato, lógico que lá na frente isso impacta no melhor serviço para o cidadão. Mas o primeiro cliente, o primeiro usuário, é o próprio servidor público de outros órgãos, né, no caso da CEGER. A área de contratos da CEGER orienta áreas de contrato de outros órgãos. E a gente fez uma equipe lá para trabalhar. Foi um design sprint, que é uma variação do design thinking, né, justamente mesclada com métodos ágeis, aí que o Vinícius até trouxe esse comentário. O Vinícius estava no grupo. E essa coisa de colaborar, né? Então, estava a equipe de contratos, estava a equipe de inovação, mas tinha gente do Prodeste, tinha o pessoal da UFES. Quer dizer, quanto mais perspectivas e quanto mais diversas forem essas perspectivas a gente tiver, mais chance da gente ter resultados mais interessantes. Né? Porque a gente está justamente ampliando o rol de possibilidades aí para contemplar soluções. Então, colaboração como a alma do negócio. Os métodos, né? O laboratório da CEGER, ele tem privilegiado o design thinking. Né? A gente sabe que o design thinking é mais que um método, uma abordagem, mas ele vem sendo também aplicado como método para resolver problemas, desafios. Mas tem muitos outros, né? Tem alguns laboratórios que trabalham com a questão da economia comportamental, que também é bem interessante, que a gente pretende, em algum momento, começar a trabalhar. Enfim, são várias possibilidades de... mas o que é mais importante é que a gente consiga identificar esses métodos e que consiga apresentar, né? Quando eu for falar da estrutura e das atividades do laboratório, vai ficar mais claro isso. Um dos papéis é identificar métodos, metodologias, ferramentas inovadoras,
e disseminar, seja pela escola de governo, né, lá na ESESP, com a trilha de inovação, ou seja na aplicação de oficinas mesmo para resolver problemas concretos lá no laboratório. Mas é um viés muito importante, eu acho que é assim, central, na identificação e aplicação de métodos inovadores. Desenvolvimento de pessoas, né? Acho que, infelizmente, eu não pude estar ontem aqui, não sei se foi abordada já essa questão, mas quando a gente fala de inovação, não adianta, o Lincoln falou um pouco disso, não adianta a gente ter tecnologia, metodologias, ambiente, se as pessoas não estão envolvidas, né? Fala-se a inovação, processos, como é? Processos, pessoas e tecnologia. E eu tive até numa palestra lá em Brasília essa semana sobre inovação e o palestrante falou, para mim são pessoas, pessoas e pessoas. É isso que importa para a gente conseguir fazer inovação. Então, acho que se a gente, estando na CEGER, né, um olhar super prioritário do laboratório é o desenvolvimento de pessoas. A gente entende que não tem como a gente disseminar essa cultura e conseguir atingir resultados pela inovação se não houver um desenvolvimento das pessoas para isso. Né? Não adianta só engajar também, né? Porque tem muita gente que quer participar, mas você precisa ter a oportunidade de conhecer essas metodologias, de praticar essas metodologias, e aí não só no sentido da capacitação, mas também da aplicação no dia a dia. A gente sabe que muitas vezes é difícil você botar em prática na sua área, né? Volta do exército cheio de ideias, chega na área, um banho de água fria, mas, enfim, são essas barreiras que a gente tem que tentar vencer juntos, né? As parcerias, que eu acho que reforça muito o sentido aí da colaboração, e aí a gente tem estabelecido parcerias importantes, tanto dentro quanto fora do governo, né? O Prodeste eu falei que é um parceiro fundamental, muitos outros dentro do governo, mas assim, a gente tem falado com as universidades aqui da região, né, UFES, UVV, temos tentado chegar a todas elas, porque a gente entende também que não adianta a gente ficar encastelado no governo querendo resolver todos os problemas do mundo. O governo não tem essa capacidade. A gente não vai conseguir resolver problemas complexos, que são os problemas que a gente tem, sem dialogar com todos os setores, setor produtivo, né, setor privado, academia, cidadãos, e parcerias a gente, tanto formais, né, em acordos de cooperação que têm sido firmados, mas no sentido de estar junto mesmo, trabalhando e tentando avançar juntos. Network, eu acho que é a mesma coisa, mas assim, no sentido aí bem específico de fazer parte do ecossistema de inovação. Né? A gente sabe que tem todo um movimento de inovação, startups, empresas aqui no Estado que é forte, é bem latente, e muitas vezes o Estado fica de fora disso. A gente tem tentado também, com o laboratório, se inserir nesse ecossistema, colocar o Estado como parte desse movimento. O programa que o Lincoln apresentou, o PitGov, e que eu falei, né, que eu não sei se todo mundo ouviu, que o ano que vem a gente vai tentar fazer uma edição aqui, é também muito para a gente conseguir fazer essa aproximação real com esse ecossistema todo de inovação. Aqui mas assim, a gente tem recebido as pessoas lá, essa foto aqui é lá do laboratório, esses bilhetinhos que o pessoal que visita deixa para a gente como feedback, né, do que eles acharam do espaço, acabou virando um lugar onde todo mundo gosta de tirar foto, que ficou bacana, mas é inspiração, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente quer inspirar, a gente é inspirado pela reação dessas pessoas que passam a participar de tudo isso, né? Então é um ciclo virtuoso aí que a gente tem muita convicção de que pode funcionar. E aqui mais objetivamente sobre o laboratório, tá dando para ver quem está no fundo? Tá legal? Isso aqui é a estrutura e as iniciativas do laboratório, né? Que eu acho que é o que é mais legal a gente explorar, né? Depois dessa introdução meio sobre o que orienta o nosso trabalho, né? O laboratório, esse aqui acho que é a versão 10 ou 12, sei lá, que a gente também entende que ela vai se ajustando aí conforme as oportunidades vão surgindo, mas é uma estrutura, principalmente essas duas frentes, cultura da inovação e soluções inovadoras, são as duas frentes mesmo de atuação principal do laboratório. A gente entende que cultura da inovação
promover essa cultura da inovação na gestão pública é o papel principal, na verdade, do laboratório. E, na verdade, a gente entende que se a gente desse conta só dela, a gente já está fazendo uma grande coisa. Mas aí tem uma coisa que é importante, até a gente discutir, colocar para discussão isso, o quanto é difícil a gente vender, entre muitas aspas, né, ou construir uma narrativa, como o Lincoln vinha falando da importância, né, do storytelling, ou da narrativa, do valor que tem a cultura da inovação. É muito difícil você mensurar isso. E é muito difícil trabalhar na linguagem de governo de entregas. Acho que aqui todo mundo que trabalha no governo, a gente tem isso. A gente trabalha com entrega. O secretário, quando ele termina a gestão dele, ele fala o que ele fez. E isso é dito em entregas concretas. Então, mensurar cultura é uma coisa muito difícil de fazer. Né? Porque você pode criar indicadores e tal, mas fica aí uma sensação de que, então a Vodafone não faz nada. O que você está entregando de verdade? Né? Tem uma polêmica aí nesse... que eu acho que eu acho que é importante a gente pensar nesses aspectos. Né? Mas, de qualquer maneira, essa frente de soluções inovadoras é onde existe uma concretude um pouco maior, né? Que é realmente entregar soluções. Tem um problema e, por meio de uma dessas formas de atuação, você entrega alguém chega com um problema, você entrega um resultado. Mas, enfim, para não ficar nem só em uma nem só em outra, até porque soluções inovadoras a gente não consegue sem a cultura da inovação, a gente vai atacando as duas frentes. Né? Então, à frente da cultura de inovação, a gente vem trabalhando principalmente em capacitação e eventos. Né? A gente tem lá, está elencado aí, né, o Lab Exesp. Quem aqui já participou de algum curso da trilha de inovação da Exesp? Aqui algumas pessoas, pouca gente, né? Mas o que é isso? A Exesp ela tem uma trilha específica de inovação, onde inclusive há uma oficina de design thinking. Né? Se alguém tem interesse em fazer essa capacitação, é pela trilha de inovação da Exesp. Essa trilha ela tem o objetivo de desenvolver competências que, inclusive, o Lincoln muito bem apresentou aqui. A gente não tem tão clara, mas eu acho que é até uma referência muito legal para a gente começar a incorporar na nossa narrativa as competências que a OCDE define que são fundamentais para um inovador. Né? Então, ali a gente tem uma introdução mesmo mais conceitual para a inovação, mas aí a gente tem a aplicação, tem a oficina de design thinking, tem o curso de gamificação. Talvez até vocês já tenham feito o curso e não sabiam que era especificamente na trilha de inovação, porque eles são ofertados naquela lógica da Exesp de demanda espontânea. Né? Mas, enfim, foi uma trilha que foi construída colaborativamente, porque a gente tenta aplicar aquelas premissas todas que a gente prega, a gente tenta aplicar na nossa atuação, e a gente fez colaborativamente a trilha, e tivemos uma turma piloto que vem percorrendo, ainda não está concluído, toda essa trilha, né? São 7 cursos. Enfim, então a Exesp, a Escola de Governo do Estado, ela abraçou essa iniciativa, inclusive estruturando o Lab Exesp, que é o irmãozinho do LabGES, que eles têm que andar juntos, porque a gente sabe que no LabGES, lá na CEGERA, a gente pode conseguir atingir determinado número de servidores, mas a capilaridade mesmo para a capacitação, ela acontece na Exesp. Então, sem a Exesp, a gente não teria como dar conta desse recado. É outro parceiro fundamental. A gente tem o Inoves, todo mundo conhece o Inoves, né? Quem não conhece o Inoves? Não conhece? Então vai conhecer. Mas, enfim, o Inoves é um programa que já tem 12 anos, né? Foram 12 ciclos até 2016. E ele passou, no ano de 17, ele passou por uma reformulação, que também foi feita de forma colaborativa, com participação de diversos atores, e provavelmente na semana que vem está sendo lançado o edital para o Inoves ciclo 2018. E ele foi totalmente transformado, né? Acho que do que vocês conheciam ficou pouca coisa, porque o principal sentido, né, diferentemente do modelo antigo, que era reconhecer projetos que já deram resultado, né, porque para participar do Inoves, o projeto ele precisava ter até 6 meses já de implementação.
a gente virou a chave para um esforço de reconhecer e apoiar o projeto de inovação, independente da fase em que ele esteja. Né? Porque a nossa preocupação era, você vai só reconhecer o que já foi feito. Como é que o pessoal que está com dificuldade, que tem uma boa ideia, mas não tem meios para implementar, ou que já começou a implementar, mas está com dificuldade de evoluir para resultado. Então, era colocar luz também nessas outras fases da inovação, porque a gente sabe que inovação é um processo, né? Ela não é uma coisa que, um dia, uma bela ideia, está implementada com resultado. Então, conseguir olhar para esses projetos, inclusive vocês vão, a partir de segunda-feira, já começar a acompanhar esse lançamento. E no edital vai estar mais explicadinho, mas são 3 categorias agora. Antes as categorias eram temáticas, agora elas passam a ser de fases. Então, a primeira categoria é ideia, a segunda é projeto em desenvolvimento, e a terceira é projeto de resultado, que aí são no mesmo formato das edições anteriores, né? Então, se você tem uma ideia, ela ainda não saiu do papel, ela ainda não... você pode escrever a sua ideia. Se você tem um projeto que está em andamento sem ter dado resultado, você pode inscrever. E se ele já tem resultados, você também pode inscrever. Tem uma outra novidade que antes todo mundo disputava, né? Era executivo municipal, estadual, os poderes, todo mundo disputava junto. Agora são 3 públicos, que os municípios concorrem entre eles, o Poder Executivo Estadual concorre entre si, e outros poderes concorrem entre si. É para tentar tornar um pouco mais justo, até em vez de condição de disputa aí, né? E o prêmio também é diferente. Antes o prêmio era dado aos membros da equipe vencedora, né? Eram equipamentos de informática para a pessoa, né? E a gente vai passar a premiar o projeto, né? Vai ser uma premiação em dinheiro, são R$40 mil para os projetos vencedores, que vão ser transferidos numa parceria via Fax, que também permite uma execução simplificada desse recurso. Então, a ideia é que possa ser aplicado no projeto. Então, se é uma ideia, a ideia vai receber esse aporte financeiro e vai ter o apoio de uma equipe que vai ser montada lá no laboratório, mas que vai ser multidisciplinar, dependendo do tipo de apoio que o projeto precisa. Então, a ideia é apoio técnico e financeiro para a evolução dos projetos. E foi criada também uma premiação extra, que é de tentar trazer a participação da sociedade para o reconhecimento dos projetos. Antes tinha só a banca avaliadora definindo os projetos vencedores. Agora tem 2 prêmios que vão ser definidos pela população. Que aí é só para os projetos que já têm resultado e só para quem é do executivo estadual. E aí vai ter uma votação na internet. Isso é muito no sentido também da gente conseguir entender o que a população tem. Primeiro, da população ter a oportunidade de conhecer iniciativas bacanas, inovadoras, porque também fica só essas pautas negativas, né? A gente acha que é legal dar oportunidade para as pessoas conhecerem o que está acontecendo e para a gente entender o que a população entende que é mais importante para ela, né? Não ter só o olhar do avaliador, mas ter também o olhar da sociedade. Aí seria o prêmio de público e o dos avaliadores da crítica, né? Inclusive, os projetos podem acumular prêmios se ganhar de público e crítica, ele leva os 2. E um prêmio para o servidor mais inovador, que aí também vão poder se inscrever os servidores que formam as equipes desses projetos de resultado. Eles vão poder se inscrever e concorrer a um prêmio em dinheiro para eles fazerem capacitação e desenvolvimento desses servidores. Depois no edital vai ficar mais simples de vocês entenderem, mas acho que essas são as principais mudanças assim, que o prêmio vai trazer. Mas muito no sentido, o mais importante eu acho que é o sentido de valorizar todas as fases do projeto de inovação. Sair dessa coisa só do reconhecimento do que já foi conquistado e conseguir estimular, né, os projetos em todas as fases que eles possam estar, né? O Cine Debate que tem acontecido, quem aqui já participou de algum Cine Debate? Pouca gente, né? A cada 2 meses a gente faz uma sessão de cinema com debate lá no edifício Fábio Russo, sempre filmes ou documentários, enfim, mas que tratam da temática da inovação, da gestão, e depois
tem acontecido esses debates, tem sido muito legal, a gente não tem tido muita gente, né, assim, eu acho que devia ter muito mais gente pelo momento que é, pela riqueza do momento, realmente é muito, o nível do debate é muito interessante. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade de deliberação das chefias, a gente sabe que isso é um desafio, mas enfim, fica o convite, aproveitando que as chefias do Prodeste estão presentes, que incentivem a participar, porque realmente, e a gente entende que vocês têm um olhar, né, o pessoal de tecnologia tem um olhar que é muito legal a gente trocar com o pessoal que trabalha na CIGER, lá o pessoal que trabalha na Fábio Busca, então fica o convite para vocês participarem. Os meetups que tem rolado também, os meetups são mensais, cada mês um tema diferente. Quem já participou de meetups? É o mesmo grupo, né? Sempre. Inclusive, a gente pede a contribuição de todos para definir temas. Então, se teve alguma palestra aqui da Semana TIC que ficou uma vontade de explorar um pouco mais, até a gente pode conversar isso, da gente convidar alguém para falar mais sobre o tema. A gente tem feito sobre temas variados, já teve economia criativa, cultura organizacional, uma série de temas. Todo mês tem algum debate interessante. O próximo é sobre blockchain, com o Gabriel Lainer, que é o procurador aqui do Estado. Enfim, estamos abertos tanto para sugestões quanto para participações. Quem tem alguma coisa para falar, que tem vontade de compartilhar, é só mandar um e-mail lá para a gente participar. O Inovaday, que também é uma programação de debate sobre temas de inovação, que é do laboratório lá do Governo do Estado de São Paulo, mas que a gente participa lá do Comitê Gestor e a gente transmite no laboratório. Eles têm mais recursos, então eles fazem um grande evento com 3, 4 palestrantes aí, né, reconhecidos nacionalmente, mas a gente tem a oportunidade de interagir com eles e tem sido bacana essa interação. Temas diversos também, legalidade, inovação, educação e inovação, é mais temático, assim, mas é bem bacana. E essa preocupação com a gestão do conhecimento, né? Quando a gente fala da cultura da inovação, é muito importante essa pergunta que o colega fez, né? De onde eu posso acessar esse material, né? Eu acho que o blog da WeGov é um blog muito interessante, mas tem várias outras coisas. A gente tem tentado, no site do LabGES, reunir esse conteúdo, ou pelo menos criar ali um repositório de referências para que a gente possa se informar, ler e estudar sobre esse assunto. Então, cultura da inovação é basicamente isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse lado, algum comentário? Quer gritar de novo? Vai segurar para o final? Então, passando aqui para o lado das soluções inovadoras, a gente está estruturando o Hub, que ainda não tem um nome definido, aqui está Hub ES, ainda não sabemos como vai chamar, mas esse é um projeto muito legal que também conta com o Prodeste na parceria, BANDES, FAPES, Secretaria de Ciência e Tecnologia, e o Hub vai ser um espaço aí, Hub mesmo, né, no sentido conector desses atores do ecossistema de inovação do Estado. Então, a ideia é ter um espaço. O Lab está muito focado para dentro, né, para os servidores, apesar dele ser aberto para a participação de atores externos, ele tem um foco em disseminar a cultura dentro do governo, cultura da inovação dentro do governo. O Hub ele tem esse papel de conectar mesmo, né, empreendedores, financiadores ali do BANDES, a gente poder ir lá e beber da fonte das startups, metodologias que eles estejam trabalhando. Então, tem um espaço de encontro mesmo, mais estruturado para essa ativação do ecossistema. A plataforma de talentos é um projeto que está em andamento, mas que tem o objetivo principal de identificar e conectar os servidores inovadores, empreendedores. É como se fosse um LinkedIn do governo. A intenção é que a gente consiga, nessa plataforma, identificar essas competências. Às vezes você está atuando numa determinada área, mas você tem competências que podem contribuir em outra, e a gente conseguir identificar servidores que tenham vontade de atuar dessa forma, talvez no início até mais complementar, né, nas iniciativas do laboratório, mas que a gente consiga, sobretudo, que um saiba do outro, que o outro.
Às vezes você tem, né, um desafio aqui, em análise de dados aqui no Prodeste, tem um cara lá no CAPEC que é doutorado, tem doutorado no assunto, não sei o que, de repente pode te ajudar. E às vezes a gente fica muito só, né, quem está ali na mesma sala que a gente, no mesmo ambiente, e a gente entende que tem um potencial de colaboração perdido aí, e talvez essa plataforma possa ajudar a potencializar isso, né? O escritório de processos, que é uma iniciativa CGE e Prodeste, aqui o Davidson, né, que é o representante do Prodeste nessa iniciativa, que tem esse papel, e aí focado na melhoria de processos, né? É inovação, mas é pensando em melhoria de processo, automação de processo. A gente está aí numa luta grande, né? Todo mundo, acho que o Prodeste acompanha, é um desafio enorme a gente conseguir mudar de patamar, né? Na questão de gestão de processos, mas essa lógica da rede de escritórios de processo, a gente tem muita confiança de que isso e aí acho que dialoga muito com tudo que a gente falou aqui, né? Você tem uma rede de escritórios de processo, compartilhando conhecimento, compartilhando aprendizados, compartilhando recursos, né? Muitas vezes você precisa de uma ferramenta, se cada órgão resolver comprar a sua, acontece um negócio, né? A gente conseguir ter essa rede, trabalhar numa lógica de rede, a gente tende a conquistar resultados muito mais interessantes. E assim, a gente vem acompanhando isso, é um movimento talvez um pouco lento, mas ele é crescente, eu acho que ele é sem volta, porque ele é feito realmente com a participação dos servidores, né? Não é uma coisa que vem lá de cima, sai um decreto, agora institua o seu escritório local obrigatoriamente com 3 membros, não é isso, criando um entendimento em cada órgão de que isso pode ajudar o órgão na sua gestão, e o órgão vai fazendo esse esforço. A gente sabe que não é simples, né? Você conseguir destacar pessoas para outras funções, para todo mundo, né? A gente sabe recursos escassos em todos os níveis, né? Humanos, financeiros, mas justamente essa ideia de rede é de conseguir minimizar esse efeito da escassez, né? Acho que tem sido um trabalho legal, né, Paulo? Escritório de processo. A gente vem... acho que é uma iniciativa que está, né, nesse escopo do laboratório, mas que ela tem até uma equipe dedicada exclusivamente a isso. A gente acredita muito nessa iniciativa. Temos as solucionáticas, que o Vinícius participou do nosso piloto, que são essas oficinas aí para sair dessa coisa da capacitação e realmente aplicar. Então, vamos lá pegar um problema concreto, vamos pegar uma dessas metodologias e vamos aplicar. Né? Eu gosto desse exemplo do piloto que a gente fez na CGE, porque ele traz todas as dimensões de benefícios que essas iniciativas podem trazer. Né? Primeiro que foi assim, uma área que é muito burocrática. Né? Quem trabalha com contratos aqui? Alguém? Bom, todo mundo acaba de alguma maneira, né? Tem que ajudar a fazer o TR, tem que... mas é uma área, né, que tem as regras claríssimas, tem lá... Então, assim, tem uma operação muito definida. Aí as pessoas ficam meio distraídas. O que esse design thinking pode me ajudar aqui? E quando a gente propôs para a Camila, que ela é gerente de contratos lá da CGE, de aplicar essa metodologia para resolver um problema de comunicação que ela identificou que tinha com as áreas de contrato dos órgãos, ela falou, não, tá bom, vamos, mas ainda foi um pouco... Foi ela não levou equipe. Foi ela, a gente chamou o Prodeste, chamou algumas áreas para compor essa equipe que eu participava do Design Sprint. No segundo dia, são 5 dias, né? Não sei se quem conhece aqui o Design Sprint? Gente, o Sprint Design Sprint foi uma técnica criada no Google, que é realmente um sprint, né? São 5 dias para resolver um problema. Então você trabalha 5 dias corridos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda você define um problema, na sexta-feira você tem um protótipo de solução validado. A gente não conseguiu fazer de segunda a sexta, né? A gente fez em 5 semanas, porque seria muito difícil disponibilizar o tempo dessa equipe toda para essa iniciativa. Mas no segundo dia já foi a equipe inteira de contratos. A Camila falou, nós realmente
entendemos que isso vai ajudar a gente. Então, eu sei que é complicado tirar minha equipe de lá, porque para e atrasa a minha operação, mas eu sei que o retorno a gente vai ter em breve, né? Então, participaram, e foi muito legal, porque a gente chegou a um protótipo de solução, apresentamos para a secretária que validou, né, e autorizou a implementação. Aliás, acho que a execução vai ser pelo Prodeste, né? O prazo era 16, que dia hoje? 8. Enfim, mas foi uma experiência muito legal. Então, assim, de ter um problema concreto e conseguir chegar a uma solução a partir de uma metodologia inovadora e colaborativa, né, que a gente entende que é um pouco parte da questão. E temos também a caixa de ferramentas, aí fica... Quem foi que tinha perguntado sobre a referência do Lincoln, né? Mas a gente tem no site do LabGES, que eu até tinha preparado aqui para entrar no site, não sei se está conectado aí, tá? Mas enfim, é labges.es.gov.br. Está acabando meu tempo. Eu convido vocês a visitarem, né, a conhecer um pouco mais de cada uma dessas iniciativas que eu falei, mas lá a gente tem uma aba que é caixa de ferramentas. E lá a gente coloca essas várias toolkits mesmo, que são desenvolvidos por diferentes instituições, que disponibilizam. Tem tutoriais, tem explicações de como aplicar. É lógico que você fazer uma capacitação ajuda, mas tem gente que vai no autodidata mesmo, né, e lê aquilo, consegue aplicar pelo menos parte da metodologia ou da ferramenta, enfim. E a avaliação de políticas públicas, que é uma última frente, que é uma parceria aí com o Instituto Jones, que é esse sentido, da gente conseguir olhar para o que a gente faz, identificar o que está indo bem. Se perceber que não está indo bem, voltar. Não dá para ficar, né? Aquela coisa de você está indo no sentido errado, não tem que continuar. Você tem que parar, voltar, descontinuar uma política que não está dando certo, que não está trazendo resultado, testar uma nova forma de fazer. Então, a avaliação de política pública ela é fundamental e precisa andar junto com os processos de inovação. Né? Também para a gente não, por vontade política, descontinuar coisas que têm resultado, as avaliações elas acabam fortalecendo políticas que estão indo bem, que estão dando resultado, e trazendo mais também segurança para os tomadores de decisão que ficam, como o livro falou, você toma decisão baseada em informação concreta. Né? Sai da lógica de minha vontade, era do outro. Você tem dados, inclusive dados públicos, né, que eu acho que avançar para uma política de dados abertos é um próximo passo que a gente tem que dar aí. Mas o sistema de avaliação de políticas públicas, ele já prevê que seja pública, publicizada todo o resultado de avaliação. Isso é muito importante, tá? Isso é uma conquista muito grande. Porque é isso, se o gestor decidir descontinuar uma política que tem lá claramente dá resultado positivo, ele precisa se explicar. Né? Ele você deixa no mínimo uma situação desconfortável. Não que isso vá inibir totalmente, mas eu acho que tem que dificultar um pouco essas arbitrariedades. Né? Então é isso, gente. Eu acho que, em linhas gerais, esse é o laboratório de inovação lá da CGE. Mais uma vez, reforço, né, a importância da adesão de vocês a essas iniciativas. A gente pode conversar sobre possibilidades de interação reais, né, porque às vezes o pessoal fala, não sei, fica uma coisa muito etérea, né, como que eu posso interagir com isso? Então, assim, da gente tentar pensar juntos também, né, problemas, situações reais que a gente possa trabalhar juntos, que o laboratório seja um lugar para vocês levarem situações que vocês entendem que são desafios, que a gente possa pensar juntos nas formas de resolver. A gente sabe que no dia a dia, nas áreas, nos setores, é muito difícil parar e olhar para um problema. E aí você continua fazendo, meio automático. Então, às vezes, o recuo e assim, até um escape, né? Uma fuga para um lugar desse, para você poder fazer esse exercício, fazer esse questionamento. Então, a gente está muito à disposição. Espero que vocês topem. Para a gente é muito importante esse público aqui da Semana da Semana TIC, que eu acho que para a gente é um privilégio poder falar com vocês, porque a gente entende que vocês já têm uma sensibilidade em relação à inovação. Então, eu convido muito que vocês apareçam e contem com o laboratório. Eu fico aí à disposição, se vocês quiserem
perguntar, bater um papo, então tenho ainda 10 minutinhos, 8 minutos só. Obrigada, viu? Foi baixinho agora, né, pessoal? Marília, eu olho para você agora, subsecretária, né, mas não consigo te olhar de outra maneira, não ser colega de turma agora, né, cara? Acabou de fazer o ciclo. Sei. Bom, tem duas perguntas, pode ser? A primeira, talvez até para o Lincoln também, eu gostei muito dos slides dele ali, quando ele falou das habilidades, né, que você precisa, de repente, desenvolver aí para estar aplicando inovação, né? Eu gostei quando falou de storytelling. A primeira pergunta é, será que no ambiente de governo teria que ter mais uma habilidade aí política, né? Ou, não sei, o storytelling poderia ser politictelling, né? E a gente sabe que é importante. Essa é a primeira pergunta aí. Queria saber a sua opinião a respeito disso. Então, bem colocado, assim, na trilha lá do Exército, a gente tentou contemplar essa habilidade no curso de gestão de mudanças, que é um curso que a gente entende que pode dar a competência para você conduzir esses processos, né? Porque a habilidade de vender, mas assim, de convencer sobre um projeto de inovação, ele vem no bojo dessa questão da gestão de mudanças como um todo. Né? Então, eu acho que o storytelling é uma das habilidades para a gestão de mudança também, que é você conseguir, acho que desde conseguir pautar, colocar na pauta, colocar na agenda a sua proposta, até você entregar o resultado e conseguir colher os louros dessa conquista, se for o caso de um projeto que está pensando num percurso ótimo. Né? Seja fazendo política, né, storytelling. Acho que o storytelling ele é a construção da narrativa do teu projeto. Como você conta, você justificar por que ele existe, por que você está escolhendo esse caminho e não outros, ou por que você está mudando de um caminho que já é seguro e, né, como a gente sempre ouve, sempre foi assim, por que eu vou mudar? Tendo a articulação, né? Isso, e aí a gestão de mudança, eu acho, inclusive, a gente não tem na trilha um curso específico, uma oficina, por exemplo, de storytelling. E eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar em colocar, que eu acho que é muito legal. A trilha, inclusive, eu falei para vocês rapidamente dela ali no LabExesp, mas apesar dela ter esse formato hoje, né, que é um curso mais conceitual, o Design Thinking, o Chá para a Inovação, que são as competências para inovar, gamificação, gestão de mudanças, ela está assim hoje, mas a ideia é que a gente, percebendo que tem alguma coisa que a gente precisa desenvolver, a gente possa incluir. A trilha, ela é flexível, né? Ela tem esse formato hoje, a gente está com a turma piloto passando por ela, mas a ideia é que a gente possa abrir outros cursos, inclusive assim, ninguém precisa passar por toda a trilha para no final, agora sou um inovador. Né? Você vai identificar lá o que você sente falta nas suas habilidades, nos seus conhecimentos, nas suas atitudes, e vai lá e desenvolve. A gente recomenda a trilha sequencialmente, porque é um modelinho ideal, mas o bacana é cada um poder escolher lá o seu... Mas o storytelling, eu acho que a gente pode pensar em incluir, mas o gestão de mudança, eu acho que ele dá conta dessa sua preocupação, que é muito importante. Acho que é um dos pontos críticos para os projetos de inovação. Né? Pode perguntar a segunda? Então, aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo, né? Assim, eu conheci o laboratório, show de bola, tem um polo, né? Teve um dos ciclos do Design Sprint, né? Foi no dia do meu aniversário, foi muito massa a experiência. E aí é o meu ponto de vista, né? Assim, eu não sei, né? Queria saber de você. Não parece o laboratório, apesar de ter essa proposta, que entende muito bem a proposta de valor, né? Você fala ali levar a cultura de inovação, ele não é tão acessível. Você está o meu exemplo específico. A gente teve que fazer uma agenda, né? Sabe, da agenda dos gestores e tal,
para estar abrindo as portas para a gente estar entrando lá dentro. A gente vai usar essa articulação aí para levar projetos e tentar utilizar o laboratório. Ele não tem as portas abertas para a sociedade, assim. Qual a sua visão de futuro? Você acha que, lá no futuro, né, como é que funcionaria um laboratório onde, de fato, tivesse a sociedade participando? Porque, assim, eu posso pensar para o outro lado também. Imagina algo aberto também, poderia virar até uma bagunça, né? Qual a sua visão de futuro em relação a isso? É bacana essa pergunta, porque no começo, até uma das coisas que a gente queria para o laboratório era que ele fosse também um espaço de coworking público, né? Então, vocês conhecem espaço de coworking, né? Então, assim, que as pessoas que precisam de um lugar para trabalhar pudessem ter lá uma estação de trabalho. Só que aí é aquela coisa, né? Não pode entrar no Fábio Russo, não pode. Enfim, aí a gente foi recuando um pouco, né? Estruturamos o laboratório para ser, nesse primeiro momento, um espaço para dentro. A questão do uso, na verdade, assim, tem uma agenda, porque ele é um espaço, e ele é um espaço pequeno, né? Ele tem 25 pessoas ali, já não fica muito confortável. Até porque a gente não tem mobiliário adequado, né? A gente foi muito assim, a gente montou. Não tinha recurso para comprar mobiliário adequado. Porque o laboratório, ele pede né, um mobiliário modular, que você possa, né, um evento assim de palestra, e faz várias, tipo auditório, uma oficina, outras mesinhas. A gente tem lá mesas enormes, redondas, nada adequado, nada. Mas assim, a gente entendeu o que a gente precisava fazer. Hoje a gente já tem uma leitura da própria secretária. Outro dia ela entrou e falou assim, a gente precisa mudar esse mobiliário, não está adequado. Mas o laboratório precisou existir para que se entendesse que agora é necessário adequar o mobiliário. Então, também, assim, a gente, não sei qual foi a dificuldade que você encontrou, até gostaria de saber melhor, mas tem uma agenda lá, que inclusive fica lá na porta, tem uma pessoa lá da Subges que recebe as solicitações, se não está ocupado, é só marcar. A gente tem não é uma condição, mas a gente privilegia que lá aconteçam coisas diferentes, né? A gente não queria que fosse um espaço usado para uma reunião tradicional, né? Se vai ser uma oficina diferente, um início de projeto com a equipe, alguma coisa assim, a gente privilegia, para não virar mais uma sala de reunião. Mas ele está aberto e, assim, não estando com nada agendado, ele está livre, inclusive não só para a CEGER, né? Realmente para o estado todo. Respondi? Desculpa, só para complementar. Visão de futuro. O espaço do Hub, ele vai ser muito mais com essa cara da abertura. Inclusive, as atividades do LabGES tendem a começar a acontecer no Hub. O Hub vai ser um espaço muito maior, lá no edifício do Bandes, o 8º andar. Vai ser um espaço que vai ser reformado, que vai ter um mobiliário adequado, vai ter todo um projeto adequado para um espaço de inovação. O nosso lab, que a gente adora, ele é perfeito, assim, não é nem... mas ele realmente ele é um espaço... A gente conseguiu colocar essa comunicação visual, ele é um lugar que é colorido, é diferente, mas ele não é hiper adequado para as atividades que a gente faz. O espaço do Hub vai ser muito mais, inclusive pensando na possibilidade de espaço de coworking, aí pensando nos projetos vencedores do Senap, se vai ter alguma lógica para ocupar aquele espaço, mas vai ser muito mais aberto e realmente participação efetiva de outros atores. Eu não sei se acabou bem. Pode mudar a ideia. Não, eu só dar uma Quer dar um... Interessante, mais como depoimento da utilização do Lab, né? Para quem já me viu por aí, eu trabalho no Corpo de Bombeiro e há um ano atrás, praticamente, eu entendia que o governo do Estado era o Corpo de Bombeiro. Né? E aí, por um dia, eu na Exesp falaram assim, quer gravar um vídeo de 1 minuto falando sobre o que é inovação? Eu falei, para quê? Aí ia ter o evento do Lab. E eu comecei, fiz o curso, participei da trilha, e aí eu conheci FAPs, eu conheci o que era Proteste, eu conheci o que tinha do governo, eu conheci coisas que estavam acontecendo no governo do Estado por conta do laboratório. Então, hoje, para mim, o governo do Estado, o horizonte é muito maior, e as possibilidades são muito maiores.
né? Então, é mais como um depoimento mesmo da utilização do Lab, que para mim, mudou a minha vida. Enquanto cidadão, porque eu aprendi várias coisas que o governo tinha, eu posso tirar dúvidas de pessoas, e enquanto servidor público também, porque ampliou o horizonte da capacidade de trabalho e de resolução de problemas para a sociedade, né? Então, é mais como um depoimento aí da utilização do Lab. Bom, gente, se for ainda alguma dúvida, entre em contato lá com a gente, tem o site, e-mail, então a gente pode continuar a conversa com a exposição, tá? Muito obrigada.